Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos unidos aqui novamente reunidos para juntos meditarmos na palavra do Senhor através da EBD. Glória a Deus, deste domingo 28 de agosto de 2022. E nós vamos meditar na lição 9, que tem como tema a sutileza do movimento dos desigrejados. Você já ouviu falar dessa palavra? Desigrejados. Imagina. Texto áureo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, com D maiúsculo, que simboliza a volta do Senhor Jesus, Hebreus 10, 25. A verdade prática: o movimento dos desigrejados deve ser visto como desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto, da verdadeira igreja. E eu convido você a abrir sua Bíblia para juntos meditarmos na leitura bíblica em classe, no livro de Hebreus, capítulo 10, e os versículos 19 ao 25. Amém? Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Agora vamos orar ao Senhor. Eu convido você a orar junto conosco. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, abençoa, Jesus, a Escola Bíblica Dominical. Continua falando conosco, nos ensinando, nos instruindo. Possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Sermos revestidos, Deus, pelo poder da Tua palavra, para não sermos enganados com o mundo, Senhor. Fica conosco e abençoa cada lar, cada família e cada um, Deus, que sentiu o desejo no coração de estar participando da Escola Dominical. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre os desigrejados ou sem igreja, né? Desigrejados quer dizer sem igreja. Nas últimas décadas é o que tem aumentado, irmão, né? O número dos desigrejados. É o grupo de pessoas que acham que não precisa estar no templo, que só basta buscar Deus em casa, né? E nós sabemos que isso é uma sutileza de Satanás para destruir a fé de muitos. E nós vamos ver isso. A palavra-chave, desigrejados, ou seja, sem igreja. Primeiro ponto, qual é a visão e a prática desse movimento? É um movimento, né? É um movimento chamado movimento dos desigrejados. Primeira coisa, primeiro subponto, eles alegam que a igreja primitiva não tinha templo. Eles são contra templo, né? E eles alegam que a igreja primitiva não tinha templo. Eles se reuniam de casa em casa e que não precisava de uma organização, um lugar onde houvesse uma organização. É o que eles, né? Esse movimento dos desigrejados. Você vê que esse movimento ele tem ganho espaço de uma forma sutil na mente dos seres humanos, que tem cada dia mais abandonado a igreja, deixar de ir para os cultos frequentemente, né? A gente está vendo que é um mal tão terrível que tem, fora esse movimento dos desigrejados, existem pessoas, muitas pessoas que estão abandonando a casa de Deus. Depois dessa pandemia, né, que Deus permitiu, glória a Deus, a gente viu que muitos morreram espiritualmente, né? E não sentem mais nem prazer de estar congregando, de estar na casa do Senhor. E a gente vai ver que isso é uma coisa séria. Segundo subponto, um ensino anticlerical. Não é bíblico esse ensino que eles dizem, que a igreja primitiva não tem igreja, né? Não é bíblico isto. Os sem igreja são contra até a ordem que organiza a igreja, a liderança. São contra pastores, presbíteros, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, né? Porque na verdade eles não aceitam liderança. Eles são contra, eles acreditam que na igreja primitiva não havia nenhuma liderança, nenhuma organização. A gente vê que isso é uma mentira do inimigo, né? Então, os desigrejados, eles não gostam de estar sob liderança de ninguém. Então, nós vemos no primeiro ponto, né, um pouco desse movimento dos desigrejados. E o segundo ponto, a natureza da igreja neotestamentária. Vamos agora combater o que eles diziam. A igreja, ela é um organismo. É um organismo. Glória a Deus. O nosso corpo, ele é um organismo. Por quê? Porque cada órgão se submete a um órgão maior. Glória a Deus. Existe comunhão, existe ligação, existe unanimidade, glória a Deus, no trabalho dos órgãos do nosso corpo. E Paulo ensinou isso lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, né, dizendo, se todo for olho, onde ficarão as mãos, né? Se todos foram ouvidos, onde ficarão os olhos? Então ele começou a dizer que nem todos seriam chamados para a liderança, né? Alguns seriam pastores, outros evangelistas, outros presbíteros, outros diáconos, né? Glória a Deus, outras dirigentes. A Bíblia mostra isso. Glória a Jesus. Então, a igreja ela é um organismo vivo. Em Efésios 1, o 22, o 23, os versículos diz assim: e Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus falando a respeito de Jesus.
que é, constituiu sobre o cabeça da igreja, como cabeça da igreja, que é, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, nós vivemos em uma organização. Aí, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha a organização do organismo, do corpo, que os desigrejados combatem, dizendo que não existia. E a gente está vendo que é uma mentira do inimigo. A igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo. Glória a Deus. Eles pertencem a diversos povos, tribos, nações. A igreja é. Eu estou falando da igreja espiritual, não estou falando agora da igreja local, né? Estou falando da igreja espiritual. Então, todos que aceitaram Jesus Cristo, ele é igreja, né? E essa igreja que Cristo vem arrebatar. Glória a Deus. É a igreja, glória a Jesus, no sentido espiritual. Né? Todos. Aceitou Jesus, chinês, japonês, italiano, aceitou Jesus, teve mudança, está andando de conformidade com a palavra de Deus, não é só aceitar Jesus, né? Está andando de acordo com a vontade de Deus. Então, igreja, um corpo de Cristo, os membros em particular. Glória a Deus. E como um organismo vivo, espiritual, a igreja existe. A igreja existe. A igreja existe à parte. Ela não precisa estar ligada a estatutos. Eu estou falando da igreja espiritual. Quando a gente diz a igreja é a gente, irmãos. Essa é a igreja espiritual. Mas a gente vai ver que existe a igreja local e é determinado por Deus. Então, a igreja espiritual, ela não vive presa a estatutos, a doutrina, né? Ela não vive presa a lideranças, glória a Jesus. Mas a igreja espiritual, ela vive presa à palavra de Deus, que é a verdadeira doutrina, que a Bíblia diz, a sã doutrina, doutrina pura. A igreja espiritual. Glória a Jesus. E mesmo que ela não tenha nenhum tempo, a igreja espiritual, ela sempre vai existir. Glória a Deus. Ela vai existir. Imagina uma perseguição, destrói todas as igrejas. Uma perseguição. Fecha a porta de todos os templos. Aí a igreja espiritual ela vai ser destruída. Ela vai parar de existir? Nunca. Ela vai continuar existindo. Glória a Deus, né? Como existiu na igreja primitiva. Nas perseguições da igreja primitiva, o povo realmente se reunia em casa. Glória a Deus, mas quando Deus determinou que templos fossem levantados, os templos existiram sim, e eles congregavam sim. Glória a Jesus. Então, como um organismo vivo, sim, ela existe. Se existir uma perseguição, fecha as igrejas, a igreja vai acabar, a igreja, o povo de Deus que vai para os céus, nunca. Glória a Deus, nunca vai existir, nunca vai acabar, né? Mas os desigrejados, sem igrejas, eles dizem que as estruturas arquitetônicas, que são as igrejas, não podem existir, né? Glória a Deus. E nem qualquer forma institucional. Eles dizem que estão tendo zelo pelo evangelho. Mentira. Eles não estão querendo ser submissos, né? Glória a Jesus. Se humilhar. Então, a igreja é uma organização. Assim como o corpo, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Efésios 4:11 a gente vê isso. Atos 6, do 1 ao 6 e Atos 14:23 a gente vê isto. Então a igreja possuía seu código doutrinário. Glória a Jesus. A igreja primitiva possuía seu código doutrinário. Os crentes, eles eram submissos à liderança. Eles respeitavam a doutrina da igreja, né? Coisa que muitos não querem fazer mais. Por quê? Porque nós estamos numa época de rebelião.
pessoas não querem mais obedecer. Isso é a verdade. Mas a igreja que Cristo, o modelo da igreja que Cristo deixou, a igreja primitiva, ela tinha um código doutrinário. A gente pode ver isso. Atos 2, eu vou ler. Do capítulo 42 a 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha doutrina. Os apóstolos instruíam a doutrina, então perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam, que acreditavam, estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânime todos os dias aonde missionária? No templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então eles estavam no templo todos os dias, tinha doutrina, né? A doutrina era dos apóstolos, ensinada pelos apóstolos, com base na palavra de Deus, como hoje é, né? Não em todas as igrejas, louvado seja o nome do Senhor. Então ninguém vivia isoladamente. Hebreus 10, 25. O próprio autor de Hebreus diz: não deixando a nossa congregação. Olha aí o templo. Porque os desigrejados dizem que não precisa ter templo não, arquitetônico não. Cada um por si só. Mentira do inimigo. Então, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros. Irmão, se sócio, irmão, vamos para a igreja, irmão, precisamos estar lá. Glória a Deus. Admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a gente pode ver também que a igreja não era uma desorganização. Até o primeiro concílio, em Atos 15, a gente pode ver que foi as lideranças que tomou parte na decisão do que era necessário para ser salvo. Porque estavam dizendo que era para os judeus convertidos, estavam dizendo que era para circuncidar. E os outros não. E começou essa discussão. E aí eles se reuniram no primeiro concílio, glória a Deus, em Atos 15, né? E Tiago, como liderança, disse que não havia necessidade nenhuma de circuncidar-se. Glória a Deus. Terceiro ponto, a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja como família de Deus. Está escrito em Atos 2,19, que a igreja é a família de Deus. Nós somos família de Deus, fazemos parte da família de Deus. Então, a igreja, como família de Deus, né? Ela tem Jesus Cristo como cabeça, mas também, como família de Deus, ela precisa se submeter a regras, a normas, a comandos, né? Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, deve se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja, obedecendo seus líderes, né, tendo ordem e decência dentro do templo, vivendo em comunhão com os irmãos. Aleluia! Não podemos ser igreja sem ser antes família. Guarda essa frase, não podemos ser igreja se nós não formos antes família. A igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, de respeito, de conhecimento mútuo deve dominar a igreja local. Agora estou falando da igreja local. A igreja, o templo, que nós precisamos estar lá para exercer comunhão um com os outros, perdoando, sendo perdoado, compreendendo, sendo compreendido, chorando com os que choram, sorrindo com os que sorriem, com os que sorrem, né? Glória a Jesus, é preciso.
Aleluia, Jesus. Então, Efésios 2, o 15, 16 diz que Cristo veio desfazer a inimizade. Por isso que nós precisamos congregar, para sermos amigos. Aleluia. Segundo subponto do terceiro ponto, a igreja como testemunha de salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, lá em Efésios 2,19, por outro lado, ele apresentou com que fim essa família foi criada. Efésios 3,10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então, Deus criou a igreja com o propósito de ser família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Aleluia, os apóstolos faziam isso. Eles viviam em união, em comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, aleluia, no templo, todos os dias se vendo como irmãos, e assim a igreja caía na graça dos outros, né? Então a razão de existir, da igreja existir, é promover adoração, companheirismo, integração. Glória a Deus. Esta, né, é a missão da igreja, pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora do templo, né, irmão? Saindo da igreja para ir anunciar o evangelho. Não há igreja que seja bíblica e existe somente dentro de 4 paredes. Essa igreja não é bíblica. A igreja bíblica, ela sai para evangelizar, ela sai do templo. Então, conclusão dessa lição. Conclusão. De acordo com o Novo Testamento, a igreja possui liderança, sim, estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida, sim. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Então, que nós possamos, irmão, não ser desigrejados. Que nós possamos sentir desejo de estar no templo, nos cultos, na obra, fazendo a vontade de Deus. O que é que você faz em casa? De braço cruzado. O que é que eu posso fazer em casa de braço cruzado? Né? Então, a ordem do Senhor é: saiamos da caverna, né? E vamos fazer a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por mais uma escola bíblica dominical. Que Deus continue abençoando você, sua família, sua vida espiritual possa crescer em abundância em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical. Aplica, Jesus, essa palavra no nosso coração. Coloca, Senhor, o desejo de estar na tua casa todos os cultos, Senhor. Abençoa o teu povo, a tua igreja viva, Deus, transforma. Faz maravilha para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus.